Olá pessoal, tudo bem? A ideia desse primeiro vídeo que eu estou gravando dos tutoriais do ANSYS Maxwell é trazer um pouco sobre o tópico de análise de convergência. Esse não é um tópico exatamente introdutório, apesar de ser um tema relativamente básico para a utilização do software, mas a ideia é gravar mais vídeos da parte introdutória ainda do uso do software. Mas, entretanto, esse é um tema que eu já queria compartilhar com meus colegas de trabalho e aproveitar para compartilhar já no YouTube. Então, quais são os objetivos da apresentação de hoje? É entender o que que é a convergência e, por consequência, o que que é o erro de energia da simulação, no que o refinamento de malha está ligado a esse processo e, por consequência, aos passos de simulação que o software realiza, e também abordar um pouco sobre os materiais não lineares e como isso se relaciona à questão da convergência na simulação. Bom, você tem lá a sua simulação, executou no ANSYS Maxwell, seja no 2D, no 3D, mas como que eu posso saber se eu posso confiar nos meus resultados que eu obtive da simulação? A primeira coisa a ser feita após a execução de uma simulação é a análise de convergência. Mas o que que seria essa tal da análise de convergência? Ela consiste em basicamente verificar se o erro de energia da tua simulação está dentro do aceitável. E que isso vai dizer se a sua simulação representa ou não algo real. Mas isso não significa que ela represente fisicamente algo correto. Ou seja, numericamente ela vai estar correta. No âmbito de simulação, ela está funcionando. Mas às vezes você vai estar inserindo alguma estação que não existe, um material que não está corretamente configurado. E isso seria. O erro de energia não vai dizer se isso está certo ou não. Ele vai dizer apenas se o erro numérico está dentro do aceitável da tua simulação. Então, esse seria o primeiro passo, mas ele ainda é necessário saber se a tua simulação realmente faz sentido. Mas o que seria então de fato esse erro de energia? É basicamente comparar dentro do software se a energia de entrada que tu colocou na tua simulação, seja de corrente, seja de tensão, ela bate com a energia que está armazenada na simulação em forma seja de campo elétrico ou campo magnético. O cálculo do erro de energia ocorre basicamente com a integração dos campos que estão na simulação e comparar então com a energia de entrada. Como um exemplo aqui rudimentar, não vou entrar muito no mérito do cálculo, é mais uma troca de como funciona o processo, só para entender esse processo mesmo. Mas analisando uma simulação da lei de Ampère, onde nós temos uma corrente que é inserida num fio, e através dessa corrente ela vai gerar um campo magnético ao redor do condutor, e caso você fizer a integral num caminho fechado desse campo magnético ao redor do condutor, o valor que você vai obter é exatamente a corrente que está dentro do condutor. Então, caso você realize essa integral e o valor que você obtenha seja exatamente a mesma do condutor, podemos dizer que o erro de energia é nulo. Caso haja uma pequena variação por algum erro numérico, qualidade de malha ali, então o erro é baixo. Já se essa diferença da quantia em campo é muito diferente da energia que tu inseriu na simulação for grande, então o erro de energia é grande e essa simulação não representa algo físico. Então o erro numérico é muito elevado da simulação. Mas como que a gente atinge, de fato, um erro baixo de energia? Ele se atinge através do refinamento de malha. Então, um elemento com uma malha bem detalhada vai representar melhor o teu modelo, vai representar melhor o teu equipamento que tu esteja analisando. Então, toda essa parte de refinamento de malha e construir uma malha de elementos finitos boa, ela vai em encontro a ter uma boa representação do modelo, ou seja, um erro de energia baixo. Uma malha que não é refinada, como exemplo essa aqui, bem rústica, ela vai apresentar um erro de energia alto. Uma malha já mais refinada vai representar um erro de energia mais baixo, vai representar melhor o teu modelo. Mas para auxiliar nesse processo de refinamento de malha, os solvers estáticos, ou seja, que não seja o transiente, eles vão apresentar a malha autoadaptativa, como por exemplo o edge current e o magnetostático. O que ele faz? É realizar esse refinamento automaticamente nas regiões onde a gente tem maior variação de campo, maior variação de corrente. Vamos pegar, por exemplo, nessa geometria, onde o campo muito provavelmente vai realizar mais curvas aqui, vai ter um comportamento mais diferente nessas regiões ou aqui próximo desse gap.
a gente vai ter uma malha que vai ser automaticamente refinada pelo software nessas regiões, onde o campus tem mais coisas acontecendo, para conseguir alcançar um erro de energia baixo. E nas regiões onde não é necessário, ele não vai realizar o refinamento de malha. Dessa forma, a gente consegue atingir um erro de energia baixo sem muito custo computacional, sem precisar refinar a malha em toda a geometria. Isso é muito bom do ponto de vista de simulação, uma vez que a gente não precisa ter tanta preocupação com a geração da malha. A gente consegue, essa malha gerada automaticamente normalmente é boa o suficiente para ser utilizada. Mas existem alguns pontos que a gente precisa entender como que funciona essa geração de malha, como atingir o erro de energia e como configurar esse refinamento de malha. Como funciona então o processo de geração da malha autoadaptativa? Bom, você tem a sua geometria. Esse caso é um exemplo de uma simulação que já vem no software do Maxwell 3D. E dado o início da simulação, a simulação vai ser feita em vários passos, ou seja, passos de refinamento de malha. No primeiro passo, vai ser gerada a malha inicial, que é uma malha muito simples, executada a simulação, realizado o cálculo de energia e o software vai verificar. Esse erro do cálculo, o erro de energia, ele está abaixo de um limite definido pelo usuário. Caso esse erro não esteja abaixo do limite, passa para o passo 2, refina novamente a malha, executa a simulação, calcula o erro de energia e verifica novamente. O erro ainda não está abaixo do que o usuário determinou? Bom, passa para o próximo passo e ele vai repetir esse passo N vezes. Refinando a malha, executando a simulação, calculando o erro de energia e verificando se esse erro está abaixo do aceitável. Uma vez que esse erro estiver abaixo do definido pelo usuário, é então o fim da simulação, os campos são salvos, a malha é salva e os dados podem ser analisados. Como a gente pode ver, após N passos, a malha já está bem mais refinada, e principalmente aqui em regiões com maior interesse. Aqui nessa região a gente tem um gap na geometria, então justamente por isso tem um refinamento melhor nessa região aqui. Para fazer essa configuração, então, a gente tem alguns principais controles que vão ser abordados, como, por exemplo, o número máximo de passos, quantas vezes máximas ele vai refinar, vai realizar esse refinamento, porque às vezes não adianta tu deixar rodar 50 passos ali, porque cada passo vai demorar mais vezes, e às vezes ainda não é o suficiente para convergir a simulação, ou algum outro erro de configuração que não vai deixá-la convergir, que nunca vai alcançar esse erro. Então existe o número máximo. O erro percentual que você deseja alcançar. Por experiência, assim, o valor padrão que vem de 1% é um erro alto, mas ele é bom para tu realizar alguns testes rápidos, de comparação, verificar se a simulação está funcionando. Já um erro de, por exemplo, 0,01% já é um erro mais aceitável, que daí tu pode utilizar para analisar resultados da simulação. Outras configurações ainda é o refinamento por passo, quantos por cento a tua malha vai ser refinada após cada passo. O número mínimo de passos, ele pode, por exemplo, em um único passo, da malha inicial já convergir. Mas ainda assim, tu quer garantir que ele tenha uma malha boa o suficiente, tu quer garantir que ele realmente está convergido e não foi uma falsa convergência ali. E também um mínimo número de passos convergidos. Tu pode solicitar mesmo que ele já tenha convergido, ele rodar mais um, ou ainda mais alguns passos, de acordo com o que você desejar. Então, esses são os principais controles que a gente tem dessa malha autoadaptativa e desse processo. Só que como a gente verifica se de fato, quantos passos foram executados e se de fato ele alcançou esse erro que a gente deseja? Bom, a gente vai entrar isso dentro do software, mas aqui tem uma janelinha que pode ser vista tanto da forma como tabela ou como gráfico, o erro de energia a partir de N passos da simulação. E a partir disso a gente já pode entrar aqui no software. Bom, estamos aqui no ambiente do Maxwell 2D. A análise que eu estou realizando é um transformador de distribuição em 2D. Temos a modelagem também dele em 3D, mas por questão de tempo aqui para o vídeo, estamos utilizando a modelagem 2D para essa análise. Tenho meus limites de cálculo, meus materiais definidos, de acordo com o aço e o cobre das bobinas. As bobinas estão configuradas de acordo com sua excitação, número de condutores, etc. E esse é um ensaio a vazio. A gente está colocando a tensão nominal da excitação na alta tensão e a baixa tensão está em aberto. Vou criar um setup aqui de simulação, onde eu vou definir, manter o padrão. Máximo de passos 10, erro percentual de 1%, refinamento por passo de 30%,
o número mínimo de passos 2 e o convergidos 1. Existe ainda a opção de usar a convergência baseada nos valores de perdas, mas isso eu não vou saber explicar exatamente a fórmula que é computada essa convergência, então não vai ser abordado nesse vídeo, mas existe a possibilidade de se utilizar. E mais uma questão que eu vou abordar mais à frente, que é importante configurar, é o erro não linear, ou resíduo não linear, quando a gente está utilizando materiais não lineares, que é o caso da curva BH do transformador, do ácido transformador que a gente configurou. Esse erro que eu vou utilizar é um erro de 1 na menos 6, mas novamente depois eu vou entrar um pouco mais nesse mérito. O solver que eu estou utilizando é o Edge Current, então eu estou simulando em 60 Hz, que apresenta a malha autoadaptativa. Bom, então feito isso, vou executar a minha simulação. E aqui no progresso é possível observar em que passo que ele está. Passo 1, passo 2, já está no 3, quarto passo, resolvendo as equações não lineares. E acredito que em 5 passos de simulação ele já conseguiu completar a simulação. Primeira coisa que eu vou fazer antes de eu visualizar os meus resultados é se ele realmente chegou a esse erro que eu desejava, que no caso estava configurado para 1%. Vou clicar com direito em Setup, e aqui é a opção de convergência, onde a gente consegue observar então se ele de fato alcançou a convergência. Aqui vai aparecer essa tabelinha, onde é possível ver o número de passos executados, os triângulos, no caso os números de elementos de malha, e aqui o erro de energia. Como é possível ver, no quinto passo, no primeiro passo, a malha era muito simples, então a gente teve um erro de energia de 80%. Ele vai diminuindo conforme os passos, e no quinto passo a gente já teve um erro de energia de 0,04%. Já está abaixo do 1% desejado, então no quinto passo de fato convergeu. É possível ver na forma de gráfico também, no eixo X o número de passos e no eixo Y o erro de energia. É possível ver que ele vai reduzindo o erro de energia ao longo dos passos, e no quinto passo ele já está abaixo do 1%. Então, de fato, essa simulação convergiu com menos de 10 passos, no caso 5, para esse erro de energia de 1%. É possível visualizar, então, a malha que foi gerada com esse refinamento, e essa malha já foi o suficiente para convergir com 1% de erro de energia. Agora, eu vou solicitar ao software que eu desejo resolver um erro percentual de 0,01%, que é um erro que eu costumo utilizar para analisar resultados. Vou gerar a malha, vou reverter para a malha inicial aqui. Inclusive é possível observar a malha inicial, que está gerada sem o refinamento. E ela é uma malha bem mais rudimentar. E vou solicitar para ela executar de novo, agora para alcançar um erro de 0,01%. Essa simulação demora um pouquinho mais, então eu vou parar um pouquinho o vídeo e aguardar para quando ela tiver convergido, eu volto a gravar. Bom, a simulação acabou de finalizar, os passos finalizaram aqui, levou em torno de 2 minutos, é uma simulação 2D bem rápida, em comparação aí a simulação 3D leva algo em torno de meia hora, até mais, para executar. Só que aqui o aviso que eu obtive, após a simulação, é que os passos adaptativos não convergiram baseado no critério que eu estabeleci. Ele finalizou a simulação, mas me avisou isso. Então eu vou lá visualizar na minha análise de convergência, na forma de tabela, que ele executou os 10 passos, e lá no 10º passo, o erro de energia que eu obtive foi de 0,017%, ainda superior ao erro de 0,01% que eu esperava. Então, esses 10 passos com essa configuração ou com esse refinamento de malha não foram suficientes para para obter o erro de energia que eu desejava. É possível ver aqui na forma de gráfico também. Vamos observar a malha que foi gerada. E ela já é bem mais refinada e mesmo assim não foi o suficiente para obter o erro de energia desejado. O que pode ser feito nesse caso? Definir controles manuais de malha, já defini algumas operações para a malha já estar mais refinada, aumentar o número de passos a serem executados, só que aí vai resultar em um tempo de simulação em maior, cada passo demora mais tempo, ou ainda aumentar o número de refinamento por passos, para que já no próximo passo ele já tenha uma malha bem mais refinada e já parta aí para os resultados. Mas feito isso, a análise de convergência de malha seria basicamente isso.
Análise de convergência de simulação seria isso. Verificar se a malha que tu está gerando a cada passo de simulação é o suficiente para tu alcançar um erro de energia desejável. Voltando aqui então, abordar mais alguns pontos. Vale destacar que essa, como dito, análise, convergência e a malha autoadaptativa, ela só existe nos solvers que não são transientes. O solver transiente, então, ele não apresenta essa opção de malha autoadaptativa. Se você colocar para executar, ele vai gerar uma malha rudimentar e é isso. Então é necessário tu fazer um estudo de refinamento de malha, por exemplo, ir diminuindo o tamanho dos elementos e, por consequência, aumentando o número de elementos, né? E verificando algum parâmetro de interesse, por exemplo, as perdas. E verificando até que ponto tu melhorar a malha não influencia mais nas tuas perdas. Ou seja, tu alcançou a independência de malha, está basicamente convergindo. Ou ainda uma opção interessante é importar a malha de outro solver. Tu executar o teu equipamento no solver Edge Current, por exemplo, em uma situação semelhante do transiente, a mesma frequência, a mesma estação semelhante, e aí importar a malha para o transiente do Edge Current. Havia comentado antes na configuração também do erro não linear, ou resíduo não linear, que é uma questão importante para obter convergência da simulação. Materiais não lineares, por exemplo, o aço, que para magnetização ele respeita a curva BH, ou seja, a relação entre H e B não é linear, especialmente aqui na região do joelho da curva, que é próximo ao ponto de operação de transformadores, por exemplo, que trabalham já perto dessa região do joelho da curva. Qualquer erro aqui, ao resolver as equações, pois o software utiliza a aproximação de Euler para conseguir resolver as equações diferenciais. Qualquer erro ali que vai ser associado vai dificultar a convergência da simulação ou ainda vai te trazer de fato resultados errados. Então, utilizar um resíduo não linear baixo, como por exemplo de 1 na menos 6, é importante para a gente garantir a convergência quando se está utilizando materiais não lineares. Dito isso, então, recomendo a vocês explorar possibilidades e principalmente explorar a documentação do software, que tem muito nesse sentido, também questão de convergência, malha e erro, e mais alguns dados técnicos de fato como funcionam esses cálculos e refinamento de malha. Caso necessário, aqui está disponível o meu contato. Qualquer comentário, adição, alguma coisa que deseje falar nos comentários, sinta-se à vontade para comentar ou também entrar em contato. Atualmente sou mestrando de Engenharia Elétrica na UFSM, em 2024, e trabalho no Instituto de Redes Inteligentes, no Laboratório de Engenharia Assistida por Computador. Bom, agradeço a atenção